Bem, irmãos, com a graça do nosso Deus, agora nós vamos para a meditação da palavra do Senhor. Somos gratos já pelos hinos que foram entoados e certamente glorificado é o nome do nosso Deus. Agora nós vamos dar sequência no nosso livro que estamos estudando. Nós estamos estudando o livro de Efésios e nós estamos hoje vamos iniciar hoje o capítulo 4. Então, abram para Efésios, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o versículo 10. Vamos assim ler. Se você pode, fica de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Efésios 4. Do verso 1 até o verso 10 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Até aqui nós a palavra do nosso Deus. Amém. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, nosso muito obrigado, Deus, neste momento, por estar na tua casa, Deus, por esses irmãos. Nós te louvamos, Deus, por tua bondade, Deus, por tuas misericórdias, pois elas se renovam, Senhor, a cada dia, cada manhã, e isso nos alegra, Pai, em saber que servimos um Deus tão bom, cheio de bondade, ó Pai, agora. Nós te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a aplicar, ó Deus, os teus ensinamentos em nossas vidas, ó Pai, pois queremos fazer somente a tua vontade, Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos assim realizar, ó Pai, a tua vontade. Pois é em nome de Jesus, o teu Filho, qual, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queria sentar, irmãos, e muito obrigado. Nós entramos agora no capítulo 4 de Efésios, onde o apóstolo Paulo tem ensinado grandes coisas para esta igreja e para nós que estamos ouvindo aqui a palavra de Deus. Paulo, ele avança agora no capítulo 4, ele avança Paulo avança da nova sociedade para os novos padrões nos quais ela deve andar. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai falar agora diretamente com a igreja a vida prática, como a igreja deve caminhar, fazer. Paulo volta-se da exposição para a exortação. Então o apóstolo Paulo, para a exortação da doutrina, para o dever, daquilo que Deus faz, para aquilo que devemos ser e fazer. Por isso que o nosso tema, esses versículos que vamos aqui estudar doravante, é o caminhar do crente. É o tema da nossa lição agora no capítulo 4, esses 16 versículos do capítulo 4, o caminhar do crente. Então Paulo, como falei agora, ele vai lembrar esses irmãos que nós devemos agora aplicar todas essas coisas, as riquezas que
Deus fez por nós, pela igreja. Então Paulo está mostrando agora, nós temos a oportunidade de mostrar o que temos aprendido, a nossa gratidão a Deus. Paulo, ele conecta aqui, irmão, doutrina com a vida. O termo aqui, desse versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamado. Então o apóstolo Paulo, aqui o termo, indica que Paulo baseia as suas exortações ao dever das doutrinas ensinadas. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando agora, ele está cobrando, ou seja, agora é na prática que nós vamos mostrar para Deus o que temos aprendido. A vida é consequência, a vida com Cristo é consequência da doutrina de Cristo, daquilo que nós temos aprendido. Então a doutrina é a base da vida do crente. Crente, você já viu aquela frase que algumas pessoas dizem: a doutrina separa. Não, é isso que Paulo está trazendo para nós. Com a importância da doutrina, a doutrina correta, a doutrina certa. A doutrina é a base da vida do crente. O que cremos determina como vivemos. Então é isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para esses irmãos. Se você crê, você vai viver como você crê. Como nós cremos em Cristo Jesus, é como nós vamos viver, como nós vamos encarar as coisas, tudo que vai acontecer conosco, é na base daquilo que eu creio. Então Paulo ensina que o nosso andar, irmãos, precisa, aqui ele diz como andar, essa palavra aqui ele vai repetir algumas vezes, doravante, porque agora ele está trazendo para a prática. Então, de agora ande. Então, o que ele está ensinando? Que o nosso andar precisa refletir a vida de Deus, ou seja, a vontade de Deus. Então, o nosso andar deve refletir isto, o andar de Deus, a vontade de Deus. Será que o meu andar, ele reflete isto? Assim, o desejo de Deus é para nós. Então, andar de modo digno de Deus representa viver do mesmo jeito que Jesus viveu. É isso que significa aqui, que Paulo quer que essa igreja coloque em prática. E aí nós vamos demonstrar, não é só a gente vem falando sobre isso, eu acredito que é nesse estudo mesmo, de Efésios, que não adianta aquilo que eu falo, é o que eu faço. Então Paulo vai trazer mais do que nunca essa verdade aqui no capítulo 4. Então a maneira como Deus nos vê no céu, a ideia desse versículo é tão assim, grandioso, tão forte para o nosso aprendizado, que a maneira como Deus nos vê do céu é a maneira que os homens deveriam nos ver em ação aqui na terra. Então o apóstolo Paulo está lembrando isso para essa igreja, que ele está escrevendo. Como é que Deus nos vê? Os irmãos já pensaram nisso? Dentro da palavra de Deus mesmo, nas nossas leituras, o que nós aprendemos isso estudando a palavra de Deus. Como é que Deus nos vê? Se eu perguntasse aos irmãos, como é que Deus nos vê? Alguém poderia me responder? Como Deus nos vê? Deus nos vê como pessoas santas, não é assim? Várias vezes ele chama, que o apóstolo Pedro diz, ser santo como é. Deus é santo. O apóstolo Paulo também aqui, voltando só algumas páginas, gosta de ler Efésios, leiam comigo, Efésios 1, no versículo 1 que ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo já começa, no início, a sua carta, chamando essa igreja de santos, aos santos que estão
nesta igreja. Então é assim que Deus nos vê, irmão, como santos em Deus, santos fiéis. Então a ideia desse versículo, como eu falei, é tão grandioso que a ideia que Paulo está passando para nós é isso, que a maneira como Deus vê lá no céu, você e eu, nós, é a maneira que os homens deveriam nos ver em ação aqui na terra. Se Deus nos vê como santos, separados em Cristo, então esta é a maneira como o mundo deveria nos ver. Aí nós podemos até perguntarmos, paradoxalmente, não precisa responder, mas será que o mundo nos vê assim? Será que o mundo olha para nós, ele nos vê assim como Deus nos vê? Uma pessoa justa, uma pessoa fiel, uma pessoa separada para a glória, para a honra do nosso Deus. Então Paulo já de início ele começa exortando os irmãos assim: olha, vocês são, ele está dando agora na prática, mas ele está revisando os capítulos atrás. Então a Deus nos vê como santo, e é assim que o mundo deveria nos ver também. Mas infelizmente muitas das vezes não é assim. Por quê? Por causa muitas das vezes de nós mesmos, nossa maneira de vivermos, nossa maneira de agir, de pensarmos. O mundo vê, o mundo enxerga, e aí eles vão olhar para mim e vai dizer: aquilo é um santo do homem de Deus. Não é verdade? Então, mas Paulo ele deixa a lição, o ensinamento, que é assim que o homem, que o mundo deve olhar para mim e ver, devido à minha prática de vida, para a minha prática. Então a ideia básica desse texto é a unidade dos crentes em Cristo. A ideia assim, básica aqui desse texto é isso, é a unidade da igreja, é uma aplicação prática da doutrina, é praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Você pode dizer que você tem praticado aquilo que você aprendeu ou está aprendendo, né? Nós podemos até nós mesmos pensarmos quanto tempo de crente nós temos, quantas, por algo assim, você poderia enumerar assim, quantas mensagens, por exemplo, você já ouviu, quantas vezes você já leu a palavra de Deus, né? Então a pergunta, o ensinamento aqui de Paulo para nós é esse: você tem praticado, colocado esse ensinamento em prática? Então, para entender essa unidade, nós devemos entender alguns fatos importantes. O primeiro fato que o apóstolo Paulo vai tratar aqui é a unidade, a graça da unidade. O versículo 1 novamente, vamos ler, quando Paulo diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados. E o verso 2 ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, um fato importante aqui que Paulo lembra a essa igreja, isso é a graça da unidade. Paulo ele fala sobre a conduta do crente. Ele para nesse versículo aqui, pois é a base do ensinamento que ele quer mostrar, que ele quer chamar a atenção para essa igreja. Ele fala sobre a conduta do crente, a palavra andar, que aparece várias vezes em Efésios. Várias vezes ela aparece, pela primeira vez no capítulo 2, onde refere ao andar passado do crente. Aí ela aparece também, veja aqui no capítulo 2 de Efésios, no versículo 11, quando ele diz, verso 10, Efésios 2, no verso 10,
Paulo diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar essa frase algumas vezes, de andar. Então Paulo, ele destaca a conduta do homem antes da conversão. Na segunda vez, o apóstolo, a palavra andar aparece no versículo 10, como falei. Aqui temos o andar que foi preparado para o crente. Versículo 10 do capítulo 2, ele diz: preparado para que andássemos nele. Então o que o apóstolo Paulo, ele lembra aqui no capítulo 4, é justamente isso. O caminho de Deus já está preparado para que a igreja ande por ele. Não é um caminho que eu vou realizar, ou que eu preciso um caminho desconhecido, não. Já foi preparado. Então ele vai lembrar para que você e eu, nós andássemos nesse caminho. Se você, então, mais tarde ele vai falar, e a Bíblia inteira vai falar sobre isso. Se você se mantém, se você e eu, nós, se você se mantém nesse caminho, que Paulo diz que está preparado para que nós andássemos nesse caminho, nós vamos sempre realizarmos a verdadeira felicidade em nossa vida. Nós não vamos falhar, porque é esse caminho que nos traz alegria, o caminho que já está preparado. Então o caminho de Deus, ele já preparou para nós andarmos. Você, quando anda nesse caminho, cada dia você tem mais prazer. Cada dia você ama, você quer melhor, você quer andar mais. Quando você descobre o valor desse caminho que Paulo diz aqui, que Deus preparou. Eu lembro, me faz lembrar, que eu gosto muito de lembrar e mencionar esse episódio de Davi, Salmos 27, versículo 11, que Davi, ele diz: Senhor, ensina-me os teus caminhos, ajude-me, guie por vereda plana. Ou seja, a ideia do versículo é: conhecendo a vida de Davi saiu dos caminhos, Davi falhou e errou, porque quis andar nos seus próprios caminhos, e ele pecou, adulterou. Deus cobrou, puniu Davi severamente. E no Salmo 27, verso 11, ele diz: Senhor, ensina-me o teu. É como ele falasse: Deus, não deixe mais eu andar nos meus caminhos, porque os meus eu sei aonde vão andar: em ruína, em destruição, em sofrimentos. Então Davi disse: Senhor, agora me ajuda. Eu sei que os meus caminhos não prestam, não vai dar em lugar nenhum, só em decepção. Mas ele cai em si, quando ele diz: agora ensina-me o teu. Então, todas as vezes, qualquer um de nós, se aprender mesmo andar nesse caminho, Paulo diz que já está preparado para que andássemos nele. Olha que bênção para nós, olha que felicidade para nós, olha que resultado vai trazer para mim, porque eu estou andando não no meus, mas nos caminhos. O problema é que muitas das vezes nós queremos sair desse caminho, queremos experimentar outras coisas que não competem ao crente, e aí é onde vem a decepção. Então, o apóstolo Paulo aqui, a ideia é isto, que é o andar que foi preparado para o crente. Agora, começando aqui nesse capítulo, vemos que a palavra andar aparece novamente no versículo 1. Aqui Paulo se refere ao andar prático de cada um de nós.
na prática, como eu estou andando. E ele fala ainda, andar de modo que digno. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno. Esse andar não é andar de qualquer forma, não é andar de qualquer jeito. Ele dá ênfase nesse andar, de modo digno, como crente em Cristo. Se eu falo que realmente eu sou um crente, então eu devo andar como crente. Por isso que ele está dizendo, o tema é o andar do crente, é a prática. Você está dizendo o que é um servo de Deus? Ande como tal, ande como crente em Jesus Cristo. Então a palavra digno, ela traz a ideia no original de uma balança em que há equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida, desejo de Deus e o nosso desejo. Essa palavra, a ideia, ela traz essa ideia de uma balança. Você e eu, que Paulo quer lembrar com essa palavra digno, é isso. Todas as vezes que você for decidir ou for fazer qualquer coisa, olha a balança, lembra disso. Será que é a vontade de Deus você andar por aí? Será que é a vontade de Deus esse pensamento? Será que é a vontade de Deus de eu estar planejando isso? Então a ideia na palavra digno é a balança. Não esqueça, primeiramente é Deus que vai medir, os meus passos, os meus caminhos. É Deus que vai medir, né? Não é o meu querer, não é o meu desejo. Então Paulo, essa palavra digna, eles iam lembrar. A ideia era de uma balança. Então, vai lá, é Deus primeiro. Você pode querer isso, mas olha a balança. Você e eu devemos sempre isso, né? É o equilíbrio, que Paulo está lembrando aqui. Paulo está dizendo que não há separação da doutrina cristã da responsabilidade cristã. Não há separação, né? Porque muitas pessoas crentes só na igreja. A igreja, né? Como eu falo, nós sempre falamos, na igreja todo mundo é santo, todo mundo é crente, né? Mas não há separação. Da mesma forma, eu me comporto aqui, eu me comporto fora. Que eu estou vivendo de modo que digno, não é aqui dentro só, que é o lugar mais fácil de você e eu, né, nós demonstrar esse andar. É o lugar mais fácil, mas é o nosso andar diário, cotidiano aí, que Paulo está lembrando. Então nós nunca podemos separar o que nós cremos do que nós fazemos. Nunca. O que nós cremos, o que nós fazemos. Na igreja, né, a gente respeita, porque é o templo, etc. Mas fora de lá eu posso, né, pensar diferente, posso realizar isso e aquilo. Então Paulo está lembrando isso, que nunca podemos separar o que nós cremos do que nós fazemos, porque onde há fé, irmão, também encontramos obras. Onde há fé é uma coisa que está ligada. Onde há fé, nós encontramos obras. Vai ter resultados temorosos para Deus. Agora, quando não há fé, aí é diferente também. É diferente. Então, por isso que tudo ele diz, ela vai lembrar disso. Na prática, né? Na prática é a minha vida com Cristo. Então, rogo-vos, pois eu, né, o preso do Senhor. Paulo está rogando para aqueles irmãos. Lembra que eu já falei isso? Que essa carta, Paulo está preso. E ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Agora, isso não é um apelo por simpatia. Paulo não está querendo a simpatia dos irmãos. Não, ele não está, de forma alguma. Paulo não está querendo compaixão.
O apóstolo Paulo não estava falando por amor a ele, estava falando por amor a eles, ou melhor, não estava querendo compaixão dos irmãos, porque ele diz: eu preso do Senhor. Os romanos poderiam até imaginar que Paulo era prisioneiro dele, mas Paulo diz: olha, eu sou preso do Senhor. Paulo estava lembrando que ele era prisioneiro do Senhor. Ele não está repreendendo aqui esses irmãos. Então, esses cristãos de Éfeso ficaram comovidos com um pedido tão sincero de um homem que estava sofrendo por causa deles. A prisão de Paulo, permitida por Cristo, era o resultado de ter pregado o Evangelho aos Efésios, bem como a outros. E aqui ele faz essa súplica. Essas súplicas não são ordem humana, não são ordens humanas, elas são ordens divinas que Paulo tem recebido de Deus. Paulo ele roga, ele suplica aqueles irmãos que ande. Por que Paulo suplica aqueles irmãos? Para que ande de modo digno do Senhor. Paulo, ele está, essa súplica aqui, a ideia dessa súplica, desse rogo do apóstolo Paulo, é porque Paulo está desejando o melhor de Deus para eles. Rogo, pois, irmãos, que andeis de modo digno. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: preso do Senhor, por pregar a palavra de Deus, por amor aos Efésios, ele diz: eu rogo que vocês andem de modo digno do Senhor. Então, Paulo estava desejando, a ideia é essa, o melhor de Deus para eles, por isso ele orava por eles. Paulo, com esse pedido, ele estava ajudando esses irmãos. Ele queria o melhor de Deus para aquela igreja. O melhor de Deus para aqueles irmãos era isso, que eles andassem de modo digno do Senhor. Era o melhor de Deus para aquela igreja, para nós. O melhor de Deus para você é que eu e você, nós andemos de modo digno do Senhor. Nós vamos ficar aqui, mas na próxima quarta vamos continuar falando sobre esse pedido, esse rogo de Paulo, desejando o melhor de Deus. Olha, não existe coisa melhor, né, para nós, na visão do apóstolo Paulo, na visão de Deus, você desejar mais de Deus para você e mostrar isso, né, mostrar na vida prática.